Prontinho. Boa noite, gente. Meu nome é Gabriela. Eu sou estudante de medicina do sexto ano do Centro Universitário de Brasília. Vou falar um pouco aqui com vocês sobre doença de Parkinson. No final da aula, vou colocar umas questõezinhas e vou abrir para perguntas, tá? O que eu souber responder, eu respondo. O que não souber, vocês podem me mandar por e-mail, que eu consulto a literatura e respondo depois, tá? Bom, a doença de Parkinson, também chamada de parkinsonismo idiopático, é uma doença neurodegenerativa progressiva que acomete a substância negra do mesencéfalo. Ela acomete principalmente idosos, né, chegando a acometer 1% da população maior de 60 anos, 1 milhão de pessoas na América do Norte, e a incidência da doença ela aumenta rapidamente acima de 60 anos, com idade média do diagnóstico de 70,5 anos. Então, é uma doença de muito importante reconhecimento por parte dos profissionais de saúde e da sociedade como um todo, né? Os fatores de risco têm a idade como principal fator de risco, a genética, mas a maioria dos casos é esporádico, né? Porém, tem evidências crescentes de que fatores genéticos desempenham um papel na patogênese da doença de Parkinson, particularmente quando o início dos sintomas é em menores de 50 anos. Os genes implicados são o PARC1 a PARC13. A gente vai ver isso em várias doenças, né, genéticas que quanto mais cedo os sintomas, né, mais tem associação com a genética, né, quando tem essas doenças de forma O esporádica sintoma e de forma Parkinson, genética. os sintomas de Oi? Parkinson são as tremedeiras, não são? Isso, eu vou falar bem disso quando eu falar melhor dos sintomas, tá bom? Outros fatores de risco têm a exposição a pesticida, a dióxido de nitrogênio, cobre, manganês, chumbo, história de trauma crânioencefálico, né? A pessoa bate a cabeça e anos depois tem um Parkinson, níveis reduzidos de vitamina D, trabalho agrícola, uso de água de poço, excesso de peso corporal, diabetes mellitus e síndrome metabólica, mas a maioria dos casos não tem um fator de risco associado, assim. A fisiopatologia da doença de Parkinson é um pouco difícil, eu dei uma simplificada para vocês entenderem e conseguirem responder as questões relacionadas a isso, mas eu vou falar de forma bem simplificada, tá? É uma má formação e agregação de uma proteína chamada alfa-sinucleína. Essa má formação e agregação dessa proteína vai fazer uma degeneração progressiva da substância negra que fica no mesencéfalo, que é uma estrutura do cérebro. E ela participa de um sistema chamado sistema extrapiramidal, que é um dos nossos sistemas motores, tá? Esse sistema extrapiramidal, que é afetado na doença de Parkinson, ele é responsável pela automatização dos nossos movimentos, pelo ajuste fino dos nossos movimentos, modulação e liberação do movimento. Vou dar um exemplo. Quando a gente começa a dirigir, por exemplo, ou quando a gente começa a dançar, tudo é muito difícil, né? Os movimentos são bruscos, a gente tem que pensar muito para realizar o movimento, e com o tempo a gente começa a fazer esses movimentos de forma automática, né? Por exemplo, passar marcha, primeiro quando você começa a dirigir é muito difícil, depois fica mais automático, você já consegue dirigir enquanto você muda a música, enquanto você conversa com alguém. Isso tudo é porque foi automatizado e foi ajustado, modulado no sistema extrapiramidal, tá? E a liberação do movimento, ela também tem tudo a ver com o sistema extrapiramidal. Mesmo que você tenha os seus neurônios íntegros, o neurônio central, né, e o neurônio periférico, que vão ser responsáveis pelo seu movimento, você quer mexer o braço, se você não tiver a liberação do sistema extrapiramidal, você não consegue. Então, no Parkinson, esse sistema extrapiramidal vai estar muito afetado. Tá? Então, existem neurônios colinérgicos numa estrutura chamada núcleo estriado, e esses neurônios eles liberam acetilcolina. Essa acetilcolina ela vai exercer uma ação inibitória no córtex pré-motor, né, que é uma parte do cérebro responsável pelo nosso movimento. Então, ela vai inibir a liberação do movimento. Já a substância negra mesencefálica, que é a substância que está afetada no Parkinson, ela vai ter os neurônios dopaminérgicos que produzem dopamina, e eles vão inibir os neurônios colinérgicos do corpo estriado, ou seja, vai haver uma inibição da inibição. Tá? Eu sei que isso é um pouco difícil. O que os colinérgicos fazem mesmo? Eles vão inibir eles vão inibir os neurônios colinérgicos, né? Eles vão inibir o córtex pré-motor, que é quem vai ser responsável pelo nosso movimento, entendeu? Eu fiz um desenho aqui que eu vou mostrar para vocês. Ficou muito ruim o desenho, desculpa, porque eu não sei mexer com Photoshop, mas é só para ficar mais fácil de vocês entenderem aqui, tá? Então, o núcleo estriado, que é essa substância que eu falei,
ou essa estrutura que eu falei, ele é composto pelo núcleo caudado, que é essa estrutura aqui em azul. Vocês estão vendo meu cursor do mouse? E pelo putamen, que é essa estrutura aqui em verde, tá? Que eu estou apontando. Essas duas estruturas, elas compõem o núcleo estriado, que é quem libera a acetilcolina. A acetilcolina, ela vai vir aqui no córtex pré-motor e vai inibir ele, inibindo o movimento. Por isso que eu coloquei esse menuzinho aqui em vermelho representando essa inibição. E a substância negra, em condições normais, ela vai liberar a dopamina, que vai inibir a acetilcolina. Então, ela vai inibir a inibição da acetilcolina no córtex, né? Um menos com menos que vai dar mais, que vai liberar o movimento. Como a substância negra ela está afetada na doença de Parkinson, essa liberação de dopamina não vai ocorrer, então não vai existir essa inibição da acetilcolina, então a acetilcolina ela vai ficar inibindo o córtex. Deu para entender? Qualquer coisa eu falo um pouco mais disso no final. Então, na doença de Parkinson, né, resumindo, há uma degeneração da substância negra mesencefálica, vai fazer um desbalanço entre dopamina e acetilcolina, né? Eu coloquei aqui uma balança para representar que tem pouca dopamina e muita acetilcolina, inibindo o córtex premotor e, consequentemente, inibindo a atividade motora, tá? Então, quanto mais Acetilcolina, isso. acetilcolina, menos dopamina. Não é porque tem menos. É porque a dopamina está sendo prejudicada, a produção dela está sendo prejudicada, né? Aham. Então E, tem pouca é, dopamina e muita é, acetilcolina. e quanto menos dopamina, mais acetilcolina. Isso. Tem muita acetilcolina para pouca dopamina, e então vai diminuir o movimento, tá? E a dopamina faz o quê? A dopamina, ela inibe a acetilcolina. Eu vou voltar aqui naquele desenho que eu fiz. A dopamina, ela vai inibir a acetilcolina, que é quem inibe o córtex pré-motor, inibindo assim o movimento, tá? Então, com pouca dopamina, essa acetilcolina ela fica livre para inibir o córtex à vontade. Então, a gente fica com o movimento inibido. Aí eu vou falar um pouco agora do quadro clínico do Parkinson, e depois eu posso voltar nessa parte aqui, que é um pouco mais difícil, mas com o quadro clínico vocês vão entender melhor o que acontece. Aqui tem uma imagenzinha de um corte do mesencéfalo, mostrando que na normalidade, né, tem essa área aqui mais escura, que é a área de substância negra, que é a área que vai produzir a dopamina no cérebro. Já na doença de Parkinson, essa área quase não existe, né? Então vai ter uma Esse menor é, produção de dopamina. a doença e a dopamina, ela nos ajuda a nos mover, não faz? A massa Isso, negra. exato. Ela ajuda no movimento, E, exatamente. então por isso que um dos sentimentos de Parkinson é a tremedeira e a falta de força. Falta de movimento, exatamente. Eu vou falar aqui um pouco do quadro clínico para você entender melhor. Então, o quadro clínico, a gente diz que é uma síndrome hipocinética. Essa palavra cinética, ela diz respeito a movimento, né? Hipo diz respeito a pouco. Então, há pouco movimento, os movimentos são lentos, e a síndrome também ela é hipertônica. Ela tem muita tonicidade, né? É um paciente que ele é lento e ele é rígido, ele é duro. Esse quadro clínico ele é marcado por uma tríade que a gente chama de rigidez, né, que é esse paciente que é duro, que eu falei, bradicinesia, brad, ela quer dizer pouco, e cinesia, movimento, então é pouco movimento, e o tremor, que já foi dito aqui também. A rigidez, caracterizando melhor, ela é uma rigidez que a gente fala que ela é em roda denteada. Por quê? Porque quando você pega a mão do paciente e você vai fazer um movimento passivo de extensão da mão dele, parece que você está movendo uma catraca. Não é um movimento fluido, é um movimento duro. Parece que você está travando mesmo o braço dele, de tão rígido que é. Então, tem um aumento do tônus ao movimento passivo, uma postura fletida, né? Esses pacientes de Parkinson, eles andam com os braços bem fletidos, e a rigidez, ela também é assimétrica, né? Um lado é sempre mais duro do que outro. Em relação à bradicinesia, é uma lentidão do movimento voluntário, né? Então, o paciente, ele se move bem devagarzinho, e também tem uma redução do movimento automático. Por exemplo, quando a gente anda, a gente balança os braços, né? Isso é um movimento automático. O paciente do Parkinson, ele balança muito pouco os braços, tem uma redução dos movimentos automáticos.
tem um sinal que a gente chama de fáscias em máscara ou fáscias em múmia, porque a face do paciente ela fica relativamente imóvel. Ele pisca pouco, ele tem uma expressão facial fixa e ele tem um sorriso que desenvolve e desaparece lentamente. A voz dele tem um volume baixo, que é o que a gente chama de hipofonia, e ela tende a ser pouco modulada. Ele fala no mesmo tom. Os movimentos finos ou rapidamente alternantes do paciente, eles estão comprometidos. Bradcinese é uma parte de Parkinson, não é? É uma das características do Parkinson, é a bradicinesia, que é isso que eu estou falando, que é essa lentidão no movimento e a redução do movimento, tá? Ok. Tem alguns testes, alguns exames que a gente faz no paciente que a gente pode perceber essa redução dos movimentos. Por exemplo, às vezes, dá para ver minha mão aqui direitinho? A gente pede para ele abrir e fechar os dedos rápido e com muita amplitude, assim. Ele não consegue. Ele abre e fecha bem devagarzinho e com pouca amplitude. Tá? Se você pede para ele fazer movimentos alternados, por exemplo, virar as mãos assim, ele também não consegue. Ele tem dificuldade de fazer movimentos alternados. A letra do paciente de Parkinson também é uma letra bem pequenininha, que é o que a gente chama de micrografia, e ela é trêmula, tá? E a terceira característica mais importante do quadro clínico do Parkinson é o tremor. Ele é um tremor bem específico, ele é um tremor de repouso, porque existem vários tipos de tremores na medicina. Tem alguns tremores que eles são tremores de movimento, que a pessoa treme quando ela está movimentando a mão. O tremor do Parkinson não. Quando ele está movimentando os braços, as pernas, ele treme menos. Mas quando ele está parado, que ele treme muito. E é um tremor assimétrico também. Um lado, ele treme sempre mais que o outro. Isso é muito importante também, porque existem algumas doenças que causam tremor também, e elas podem ser iguais dos dois lados do tremor. O do Parkinson não. Ele é de um lado só, ele é pior. Esse tremor, ele piora durante o estresse, e ele diminui durante o movimento. Ele pode acometer a região perioral, ou seja, perto da boca, e ele tem um tremor que nas mãos que a gente diz que é inflexão e extensão rítmicas, que a gente chama de tremor em contar dinheiro. Que parece que ele está contando dinheiro, ele fica abrindo e fechando a mão assim. Outras manifestações motoras importantes do Parkinson também é a instabilidade postural. O paciente ele não consegue se reorganizar rapidamente quando ele se desequilibra, então eles caem muito, porque eles têm essa lentidão de movimento, né? E eles têm uma alteração do centro de gravidade também, então ele não consegue se reorganizar quando ele se desequilibra. A marcha parkinsoniana, ou seja, o jeito que ele anda também é um jeito específico. Ele anda em pequenos passos, que são passos arrastados, o corpo dele é inclinado para frente, por causa dessa alteração no centro de gravidade que eu falei, e os braços não balançam, também por causa da redução dos movimentos automáticos, como eu falei lá na bradicinesia. Então, o paciente ele anda desse jeito aqui, inclinado para frente, com os braços meio flexionados, os passos curtos e com tremor de mãos em contar dinheiro, tá? Ele tem dificuldade de começar a andar, ele tem dificuldade para se virar, ele se vira em bloco, e ele tem dificuldade de parar o movimento também. Ou seja, ele tem uma alteração muito grande no movimento por causa daquelas alterações nos neurotransmissores que eu falei. Em relação à manifestação não motoras, eles têm várias manifestações não motoras também. Eles têm uma coisa que a gente chama de anosmia, que é eles param de sentir cheiro. Isso é um sintoma precoce. Muitas vezes ele antecede os sintomas motores. Não todo mundo que não sente cheiro vai ter doença de Parkinson, mas muita gente que tem doença de Parkinson não sentia cheiro. Eles também têm muita depressão, ansiedade, alteração de personalidade, psicoses, alucinações, delírios, né? Ou seja, transtornos psiquiátricos associados, alterações cognitivas, principalmente nos estágios mais avançados da doença, eles têm um quadro de demência. Pode falar. Existe alguma forma de tratamento, remédio? Eu vou chegar lá, tá? E eles têm também distúrbios do sono, eles têm muitos sonhos vivos, pesadelos, e eles têm sintomas desautonômicos, que a gente chama, que é urgência de fazer xixi. Eles têm, quando eles estão com vontade de fazer xixi, eles têm muita urgência de fazer xixi, às vezes eles não conseguem chegar no banheiro a tempo, e eles fazem xixi mesmo, é a incontinência urinária.
e eles têm constipação intestinal, né? Que é a mesma coisa de intestino preso. O diagnóstico do Parkinson ele é feito principalmente excluindo outras doenças. E o diagnóstico é principalmente clínico, no mínimo deve ter a bradicinesia e mais algum outro sintoma que tem que ser tremor ou rigidez, obrigatoriamente. Então, ele tem que ter, no mínimo, 2 sintomas, sendo um deles bradicinesia. E ele tem que ter uma resposta clara e dramática a um remédio que chama levodopa, que eu vou falar mais para frente também. Entre os diagnósticos diferenciais que a gente deve fazer, que são importantes também, tem o tremor essencial, que é um tremor que ele é dos dois lados, o paciente treme igual dos dois lados. O Parkinson, como eu falei, ele é assimétrico, ele treme mais de um lado. A depressão também, porque muitos pacientes depressivos, eles ficam mais lentificados, às vezes eles têm ansiedade associada, então eles podem ter tremores também. Doença de Wilson, outros tipos, algumas demências são parecidas, e alguns medicamentos, eles induzem tremor e rigidez, sintomas extrapiramidais no gerais, então eles podem causar sintomas que a gente chama de parkinsonismo. São alguns desses medicamentos eu coloquei aí, haloperidol, metoclopramida, flunarizina. Então a gente tem que descartar que o paciente toma algum desses medicamentos ou tem alguma outra dessas doenças antes da gente fechar o diagnóstico de Parkinson, tá? O tratamento do Parkinson, ele é principalmente Ei, feito pela levodopa, que é o melhor medicamento que tem para o ei, Parkinson. alguém? Oi, alguém falou alguma É, coisa? ok, ok. Como que esses remédios funcionam? A levodopa, quando ela entra no cérebro, ela se converte em dopamina. Então, Como? oi? Tipo, ela é dopamina ou ela tipo, apenas chega lá e se transforma de alguma forma? Isso, ela chega lá e se transforma. Exatamente. Tá? E aí ela vai chegar lá e ela vai se transformar em dopamina, então ela vai repor os estoques da substância negra, né, que tinham sido perdidos. O que é DT? É doença de Parkinson. Eu só abreviei Ah, para poluir é, menos. é que eu não sabia sobre essa hum, acronomização. Tudo bem. Tá. A levodopa, ela vai ser o melhor medicamento, né? E a gente vai usar ela também até para diagnosticar o Parkinson. Porque se o paciente ele não melhorar com levodopa, então não é doença de Parkinson. A gente tem que pensar em outras doenças, tá? Ela é uma droga que ela modifica, ela melhora os sintomas de lentidão e de rigidez, mas ela não modifica a história natural da doença, ou seja, ela não vai impedir que a doença progrida e ela não vai impedir alguns outros sintomas, tipo sintomas que não são motores, como os que eu falei, tipo anosmia, os outros sintomas que eu falei. O problema da levodopa é que ela tem um efeito máximo no início da terapia, que é o que a gente chama de lua de mel. Esse efeito dura mais ou menos 3 anos, e com o tempo ela vai perdendo o efeito. Então você vai necessitando de cada vez mais doses maiores de levodopa para ela funcionar. Então, por isso, a gente prefere usar a levodopa em pacientes mais velhos, porque a gente sabe que em 3, 4 anos ela vai ter seu efeito reduzido. Então, a gente deixa ela para os pacientes mais velhos e usa outros medicamentos nos pacientes mais novos. O outro problema da levodopa é que quando ela chega em altas doses, como ela libera muito movimento, ela causa movimentos involuntários, que é o que a gente chama de discinesia. A primeira vez que eu vi uma paciente com discinesia, eu achava que ela era uma pessoa muito feliz, que ela estava dançando, que ela ficava se movimentando muito. Ela ficava quase assim, quase como se ela estivesse dançando. E eu não estava entendendo. Depois que eu fui entender que é porque ela tomava altas doses de levodopa e ela tinha muitos movimentos liberados, tá? Então, tem esse efeito colateral importante. Outro medicamento que se usa muito são os agonistas dopaminérgicos, que eles imitam a dopamina também. A gente usa ela mais no início dos sintomas, né? Usa em pacientes mais jovens, principalmente para poupar a levodopa, para deixar a levodopa para o futuro. A gente também pode usar ela nas fases mais avançadas, combinando com outros remédios, como combinando com a levodopa. Opções, coloquei aqui, só para ilustrar, pramipexol, ropinerol. Tem outra classe de medicamentos também, que chama inibidores da MAO-B e MAO-B, que eles inibem uma enzima que degrada a dopamina. Então, fica com mais dopamina na fenda sináptica dos neurônios.
Ela é um antiparkinsoniano fraco, mas em alguns estudos já mostrou que ela faz neuroproteção e aumenta a sobrevida desses pacientes. Então, a gente indica para a fase inicial da doença. Aqui eu coloquei o nome de alguns remédios dessa classe, selegilina, rasagilina, safenamida. Vocês não precisam decorar nada disso, gente, só para ilustrar mesmo. Outra classe são os inibidores da CONT. Ela também vai aumentar a dopamina na fenda sináptica. E a indicação principal desses medicamentos dessa classe é prolongar os efeitos da levodopa, né? Como eu falei, com o tempo ela vai perdendo o efeito e o paciente vai ficando mais duro. Então, ela vai melhorar a ação da levodopa. Umas opções são o tocapona e a entacapona. Outra classe também são os anticolinérgicos. Vai ser indicada para pacientes mais jovens, nos quais o tremor é o principal sintoma, porque o tremor atrapalha muito, né, gente? Atrapalha o paciente a escrever, a fazer atividades manuais. Então, os anticolinérgicos, eles vão ser importantes quando o Como tremor... eles funcionam? Esses anticolinérgicos, eles vão agir contra a acetilcolina. Ah, ok. Entendeu? E aí, só que a gente tem que evitar fazer os anticolinérgicos nos pacientes mais velhos, principalmente os maiores de 65 anos de idade, porque esses medicamentos, principalmente em idosos, eles causam confusão mental, eles causam retenção urinária, constipação intestinal, embaçamento da visão, tá? Então, a gente faz em pacientes mais novos. Um exemplo deles é o biperideno, que é muito usado. Outra classe também é a amantadina, que é um antiviral que vai aumentar a dopamina e a serotonina na fenda sináptica. Também é um antiparkinsoniano fraco e ele pode promover piora cognitiva e confusão mental em pacientes mais velhos também. A indicação principal dela é no início da doença, em pacientes mais jovens, ou em estágios avançados, quando associado à levodopa no tratamento das discinesias, porque ele vai ajudar a diminuir aqueles sintomas que eu falei de liberação de movimento. Quando libera muito, que parece que o paciente está dançando, que é o que a gente chama de discinesia ou coreia. Em relação ao prognóstico, é um prognóstico ruim, tá, gente? Assim, a doença é irreversível, não tem cura, então, os 40% dos pacientes, eles vão evoluir com demência também, o que vai aumentar também com a idade, com a duração da doença. Então, eles vão terminar a vida deles acamados, dependentes de cuidados, com dificuldade de engolir. Teve um estudo que acompanhou 142 pacientes com doença de Parkinson dos anos 2000 a 2012 e 77% deles teve um desfecho ruim, como morte, demência ou instabilidade postural 10 anos após o diagnóstico. Ou seja, uma doença que o paciente, depois que descobre, tem uma sobrevida de média de 10 a 15 anos. E um estudo feito com 618 pacientes viu que a transição do comprometimento da doença, o que quer dizer dificuldades nas atividades diárias, sem a perda da independência, para incapacidade, o que quer dizer perda da independência, né, necessidade de cuidados de outras pessoas, ocorreu geralmente entre 3 a 7 anos após o início da doença. Então, o paciente ele começa com dificuldade de fazer suas atividades diárias, né, ir ao banco, fazer compras, trabalhar, e 3 a 7 anos depois ele começa a ficar dependente mesmo de cuidar de outras pessoas, até para ir ao banheiro, para comer, para tudo. Eu botei aqui umas questões para a gente resolver juntos e ilustrar um pouco mais, tá? Então, a doença de Parkinson é um distúrbio neurológico degenerativo e apresenta 3 sinais principais. São eles: letra A, tremor, flacidez da musculatura e taquinesia. B, mioclonia, fraqueza da musculatura e acinesia. C, tremor, rigidez muscular e bradicinesia. D, convulsões, miastenia graves e catatonia. E movimentos involuntários anormais, euforia e convulsões. Alguém quer responder? Ok. Seria C. Certo, C. Esses 3 são os principais sintomas da doença de Parkinson que a gente tem que lembrar: tremor, rigidez muscular e bradicinesia, tá? O que seriam esses outros, tipo, que não está associado ao Parkinson, tipo mioclonia e taxinesia? Isso são sintomas de outras doenças, tá? A mioclonia, ela é tipo uns espasmos musculares. Algumas outras doenças, elas evoluem com fraqueza muscular. Mas aí são coisas muito específicas de outras doenças que
que talvez abordem em outras aulas aqui das Olimpíadas, tá? Ah, entendi. A doença que se associa a níveis reduzidos de dopamina em consequência da destruição das células neuronais pigmentadas da substância negra dos gânglios da base no cérebro denomina-se B, né? Doença de Parkinson. Então, ela vai fazer a destruição das células da substância negra, do mesencéfalo. Aí aqui, o modo de andar do paciente é de grande importância na definição de algumas afecções neurológicas. A marcha, onde o paciente anda em bloco, enrijecido, sem o movimento automático dos braços, mantendo a cabeça inclinada para frente, com passos curtos e rápidos, dando a impressão de que vai cair para frente, é conhecida como A, anserina, B, tabética, C, escarvante, D, claudicante e E, parkinsoniana. Tá? Então, a gente fica com a letra E. Essas outras são outros tipos de marcha que são relacionados a outras doenças. Oi? Onde você pegou essas questões? Desculpa, eu esqueci de colocar referência. Eu soltei na internet questões de Parkinson e saí pegando de vários lugares diferentes. Daí eu esqueci de colocar as referências. Mas eu posso tentar mandar. Eu vou fazer umas questões e mandar para vocês depois, tá? Ok, obrigado. A natureza progressiva da doença de Parkinson e de suas manifestações clínicas, motoras e não motoras, associadas a efeitos colaterais precoces e tardios da intervenção terapêutica, torna o tratamento da doença bastante complexo. Qual é o medicamento mais eficaz e que deve ser utilizado em pacientes com a doença de Parkinson em fase avançada? A. Levodopa. B. Antagonistas dopaminérgicos. C. Sintomáticos. D. Selegilina. E E. Rasagilina. Qual que vocês acham? Alguém quer responder? Tá, então vai ser a levodopa, né? A levodopa é a principal medicamento da doença de Parkinson. É o único que eu quero que vocês decorem. Ela é a principal. E, inclusive, a gente usa a levodopa para saber se é Parkinson mesmo ou não. Porque se o paciente não responde à levodopa, a gente tem que pensar em outras doenças. Provavelmente não é Parkinson, porque ela é realmente o principal medicamento. Ela diminui bastante a lentidão, ela diminui a rigidez, porque ela atua ela simula a dopamina e ela libera o movimento, tá? Referências, eu usei esses dois livros aqui, Neurologia que todo médico deve saber, Neurologia Clínica e o Up to Date, que é um site de medicina baseada em evidência. Muito obrigada, esse é meu contato, meu e-mail aqui, ximenesgabriela, com 2 L's, @gmail.com. Qualquer dúvida, comentário, alguma coisa que vocês quiserem, vocês podem entrar em contato comigo nesse e-mail, tá? Muito obrigada. Eu vi que vocês mandaram alguma coisa no chat, mas eu não consegui ler enquanto eu estava dando aula. Deixa eu ver aqui. Ah, vocês responderam as questões, né? Certo. Eu vou dar outra aula agora de doença de Alzheimer, tá? Então, quem quiser pode continuar aqui na sala. Posso começar, Pedro? Eu sempre me teve interesse nessa doença de, Al- De de Alzheimer? Alzheimer. Uhum. Ai, que legal. Então, fica aqui para você ver a aula, tá bom? Porque o meu avô tem Alzheimer. Ah, ó, é importante, então, para você começar a conseguir entender melhor seu avô. É, Posso. Tá dando para ver a minha tela? Não. não, eu acho que acho que me lembro que vocês têm que sintomas que ele tem é que, tipo, ele não consegue andar muito bem, tipo, ele não consegue se equilibrar, ou tipo, ele mal anda, ele fica, na verdade, em cadeira de rodas. Aham. Ele precisa de ajuda pra subir em tudo, pra fazer qualquer coisa. Isso acontece mesmo, Tarcísio. Ele, é, ele sofre de Alzheimer, teve vários AVCs,
Tipo, até a gente não. Parece que é um milagre que ele ainda tá vivo. Ou uma maldição, porque, meu Deus. A gente vai falar um pouco sobre isso, que a doença de Alzheimer É a morte das células, é a morte dos neurônios, não é? dura em média 10 anos. Então, desde o diagnóstico, né? Pode ir de 8 a 15 anos, mais ou menos. Então, às vezes, os pacientes realmente ficam muito tempo nessa condição. Gente, eu não consigo ver quando vocês falam no chat, tá? Quando eu estou apresentando. Então, qualquer coisa, vocês ligam o microfone e falam. Tá dando para ver minha tela? Sim. Tá, então eu vou falar um pouco sobre doença de Alzheimer. Já falei, né? Meu nome é Gabriela, faço medicina no Centro Universitário de Brasília, estou no 6º ano. Então, a doença de Alzheimer ela é a causa mais comum de demência. Existem vários tipos de demência, mas a doença de Alzheimer ela é responsável por mais de 60% das causas de demência. 15% dos indivíduos com 65 anos ou mais têm doença de Alzheimer e 45% dos indivíduos com 85 anos ou mais também. Então, é uma doença extremamente importante que a gente reconheça, né? Até o avô do Tarcísio aí, o Tarcísio falou que tem, que a gente reconheça, que a gente saiba lidar com essas pessoas, que a gente entenda elas melhor, né? Como é uma das causas principais de demência, eu vou falar um pouco sobre demência também. O que é a demência? É uma síndrome caracterizada pelo declínio ou perda persistente de funções cognitivas que interferem com as atividades sociais ou profissionais do indivíduo. Então, a demência ela vai ser classificada como uma perda de memória, que pode ser, que a gente chama de amnésia, né? Que pode ser uma amnésia anterógrada, ou seja, uma amnésia de memória recente, de fatos recentes. A pessoa não lembra o que ela almoçou, o que ela fez hoje, mas ela lembra das coisas do passado, dos familiares, das coisas que ela viveu no passado. Isso é a memória retrógrada, que é o que a gente chama também de memória remota. Normalmente, os pacientes com demência, eles começam com uma amnésia de fatos recentes, mas no final do quadro, eles já têm uma amnésia de fatos remotos também. Então, eles já não lembram mais de nada. E a demência, então, ela é caracterizada pela perda de memória, mais perda de uma outra função cognitiva. Por exemplo, reconhecimento de objetos. Você mostra na caneta para ele o que é isso aqui, daí a pessoa não sabe o que é. Capacidade de executar tarefas, orientação espacial, atenção, capacidade de julgamento, de abstração, linguagem, comportamento. A gente vê que os pacientes com doença de Alzheimer, eles se perdem muito, né? Eles não podem sair de casa sozinhos, porque eles têm a orientação espacial muito prejudicada, né? Muitas vezes eles não falam mais também, eles se comportam inadequadamente, né? Querem tirar roupa público, não sabem mais viver em sociedade, basicamente, porque eles têm essas funções cognitivas alteradas. Então, em relação um pouco à epidemiologia, as mulheres e os homens, eles são afetados com frequência igual, só que como as mulheres, elas acabam vivendo mais, elas representam 2/3 dos acometidos pela doença de Alzheimer na população. A maioria das pessoas com doença de Alzheimer tem a doença de Alzheimer de forma esporádica, que não tem causa conhecida. E uma minoria, que é de 1%, tem os casos familiares com padrão de transmissão autossômico dominante, né? O que é genético. E ela incide principalmente em indivíduos mais jovens, menores de 55 anos. E a morte, ela acontece mais ou menos de 7 a 15 anos, com média de 10 anos, desde o início dos sintomas. Mas uma evolução mais rápida, ela pode ocorrer, principalmente em pessoas mais jovens, que abriram um quadro mais jovens, tá? Em relação à fisiopatologia, a doença de Alzheimer é um distúrbio degenerativo progressivo, que não é totalmente elucidado, a gente não sabe muito bem por que ele acontece, mas, de forma simplificada, eu vou falar algumas coisas que acontecem em nível microscópico no cérebro, né? Existe um depósito de uma proteína que chama beta-amiloide. A proteína amiloide, ela é produzida no corpo, o corpo de forma normal, ela é produzida, só que na doença de Parkinson parece que tem uma superprodução ou uma diminuição da eliminação dessa proteína, que depois ela é dividida em beta-amiloide e ela se deposita no cérebro, formando o que a gente chama de placas senis ou placas neuríticas. Vocês podem achar com esses nomes por aí.
e elas causam lesões extracelulares no cérebro. Além disso, em nível microscópico também, há um acúmulo de uma proteína que chama tau. Essa proteína tau, ela é constituinte normal dos microtúbulos, né? Que são parte do citoesqueleto dos neurônios. E essa proteína tau acumulada, ela vai formar emaranhados neurofibrilares que ficam dentro dos neurônios e são tóxicos para os neurônios. Aqui tem um desenho para ilustrar melhor esse acúmulo de proteína beta-amiloide, de proteína tau. Então, o depósito da beta-amiloide, ele vai fazer essas placas aqui, que é o que a gente chama de placa amiloide, ou placa senil, ou placa neurítica. E o acúmulo de proteína tau dentro dos neurônios, ele vai fazer esses emaranhados aqui, ó. Não sei se está dando para ver meu cursor, mas está dando para ver o desenho, né? Sim. Beleza. Então, esse acúmulo dessas proteínas, ele vai ser tóxico para o cérebro, né? O que vai acarretar numa perda de sinapses, o que vai contribuir para a perda de memória e para a perda de outras funções cognitivas, uma perda de neurônios em si, né? Os neurônios vão morrer, principalmente neurônios colinérgicos, redução de acetilcolina e de outros neurotransmissores, o que vai fazer uma atrofia cortical, né? Que vai acometer sobretudo uma região do cérebro que chama hipocampo, e outra região do cérebro que chama córtex cerebral associativo. Aqui tem uma imagem que mostra o cérebro normal e o cérebro de uma pessoa com Alzheimer. Dá para ver que ele fica muito menor, é o que a gente chama de atrofia. A genética, né, que ela representa 1% das causas de Alzheimer, tem alguns genes que são implicados. O gene APP, o gene PS1 e o gene PS2, eles são relacionados à doença de Alzheimer familiar, né, são transmitidos de forma autossômica dominante. E o gene PS1, principalmente, ele é relacionado à doença de Alzheimer com início precoce, né, de idade de 35 a 55 anos. Já o gene ApoE, ele é relacionado com aumento de suscetibilidade à doença de Alzheimer, e múltiplos genes, principalmente uma cópia a mais do gene APP, no cromossomo 21, são relacionados à doença de Alzheimer de início precoce em portadores de síndrome de Down. Nada disso aqui vocês precisam gravar, nem eu gravei essas coisas aqui, só estou mostrando para vocês mesmo, tá? Alguns fatores de risco da doença de Alzheimer, então, principalmente a idade avançada, né, como a gente viu ali, 45% dos maiores de 85 anos têm. O sexo feminino, né, porque a maior parte da população. História familiar de doença de Alzheimer, a genética. Depressão, baixo nível educacional, tabagismo, diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, dieta gordurosa. Então, tem alguns estudos que mostram que atividade física, estímulos cognitivos, né, você estudar, ler livros, fazer atividades que estimulem o intelecto, e você comer dietas pobres em gorduras, ricas em vegetais, seriam fatores protetores, mas não existem estudos muito sólidos nesse sentido, tá? Em relação ao quadro clínico do portador de doença de Alzheimer, ele é dividido em 4 estágios. O estágio 1, ele começa com... É uma doença progressiva, né, que vai acontecendo bem devagar. Então, o estágio 1, ele começa com um esquecimento leve, que vai ser percebido só pelos familiares, pelas pessoas que conhecem ele bem. Mas, com o tempo, ele vai se desorientando, vai evoluindo para uma desorientação progressiva para realizar atividades rotineiras. E vai causando também um prejuízo na capacidade de julgamento, o paciente tem depressão, tem medo, para de sair de casa, né? No estágio 2, tem uma piora desse esquecimento, uma piora da desorientação. O paciente fica andando por aí, vagueando, fica com ações repetitivas, fala a mesma coisa várias vezes, faz a mesma coisa várias vezes, ele é inquieto, ele é agitado, principalmente à noite, e ele desenvolve sintomas psicóticos. No estágio 3, tem uma piora dessa desorientação e dessa agitação, uma alteração da personalidade, alucinações, delírios, principalmente delírios relacionados a roubo e a ciúme. O paciente acha que as pessoas estão roubando ele, que as pessoas estão traindo ele. Há uma desinibição, pode tirar roupa em público, porque são pessoas que perdem a capacidade de julgamento mesmo. Comprometimento na fala, que é o que a gente chama de afasia, e perda de controle das funções corporais. Já no estágio 4, que é o estágio mais terminal, o paciente já tem dificuldade de alimentação, fica confinado ao leito, tem incontinência urinária e fecal, tem crises epiléticas, pode
pode ter, né, crises epiléticas, fica num estágio vegetativo e acaba morrendo por infecção, por outras comorbidades também. Em relação ao diagnóstico, eu dividi o diagnóstico aqui em duas partes. A primeira parte do diagnóstico, a gente tem que excluir outras causas que podem estar causando demência, né? Para isso, a gente faz exames de laboratório e para isso a gente faz exames de neuroimagem, como tomografia, ressonância magnética, enfim. A partir desses exames, a gente vê se ele tem alguma causa que seja potencialmente reversível. Por exemplo, algumas doenças metabólicas que afetam rim, fígado, tireoide, vitamina B12, vitamina K, elas podem causar uma demência que é reversível. Algumas causas infecciosas, sífilis, HIV, também podem causar demência. Causas estruturais, como traumas crânioencefálicos que fez um hematoma, tumores cerebrais podem causar também. E alguns medicamentos também podem rebaixar o nível de consciência do paciente, podem causar uma demência. E causas irreversíveis a gente também tem que diferenciar, que seriam outras demências, né? Por exemplo, demência vascular, demência por corpúsculo de Lewy, demência frontotemporais. Teve outra aula aqui das Olimpíadas que a Tamires, ela falou sobre demência, todos esses outros tipos de demência aí também, depois vocês podem dar uma olhada no YouTube nessas outras demências, tá? E a outra parte do diagnóstico é o quadro clínico compatível, né? Os estágios que eu falei, os 4 estágios, mais um exame de imagem que demonstre a atrofia cortical, né? Que vai ser principalmente no hipocampo e na região posterior. Aqui nessa primeira imagem a gente dá para ver que aqui na região de baixo aqui do cérebro, ele está bem atrofiado. Vocês estão vendo que está preto entre os sulcos do cérebro? Isso aqui era para estar tudo cheio de massa branca, né? Era para estar... Só que está atrofiado. E o que acontece? O líquor do cérebro, que é um líquido que tem no cérebro, acaba compensando esse espaço vazio. Então, é isso que a gente chama de hidrocefalia compensatória. Esse espaço que fica atrofiado é preenchido por líquido. Nessa segunda foto aqui também dá para ver esse aumento dos sulcos cerebrais, né, com líquido preenchendo o espaço. Esse exame aqui que eu mostrei chama ressonância magnética. E esse exame aqui que eu vou mostrar, ele chama PET scan. Ele mostra a atividade metabólica e de perfusão do cérebro. Então, no cérebro normal, a gente vê que ele está todo colorido, que ele está bem perfundido e com muita atividade metabólica. No cérebro da pessoa com Alzheimer, ele fica menos colorido no PET scan. Em relação ao tratamento da doença de Alzheimer, não tem nenhum tratamento atualmente disponível que demonstrou ser capaz de reverter os déficits existentes ou de impedir a progressão da doença. É uma doença irreversível, não tem cura, tá? O início do quadro não tem necessariamente medicações específicas que a gente pode fazer no início do quadro, mas a gente deve estimular uma boa nutrição, deve estimular que o paciente faça exercícios físicos e que ele se envolva em atividades cognitivas, né? Que ele estude, leia, enfim, faça coisas que estimulem a mente dele para que o déficit cognitivo seja menor. E a partir do momento que ele começa a ter prejuízo nas atividades de vida diária, né? Começa a se perder na rua, começa a não conseguir mais fazer as compras dele, não conseguir mais ir no banco pagar as contas dele, enfim, várias atividades que podem ser prejudicadas na vida diária, a gente entra com medicamento. Quais são os medicamentos, né? Nos quadros leves a moderados, a gente entra com anticolinesterásicos de ação central. O que esses anticolinesterásicos fazem? Eles degradam a acetilcolinesterase, que é uma enzima que degrada a acetilcolina. Então, assim, eles vão aumentar a acetilcolina, que vai compensar, em parte, a degeneração dos neurônios colinérgicos que acaba acontecendo na doença. Vai acontecer uma melhora pequena, não é muito grande, nos testes de função cognitiva, né, como memória e comportamento, e pode retardar a progressão da doença. Não é evitar a progressão da doença, isso é inevitável, mas ela pode retardar um pouco que a doença progrida. As opções são donepezila, rivastigmina e galantamina. Em quadros mais avançados, a gente vai usar um antagonista do receptor do glutamato, que é a memantina, que ela também vai poder retardar a progressão da doença e ela vai ser associada aos anticolinesterásicos. Ela vai interferir na liberação excessiva do glutamato, que é um neurotransmissor tóxico para os neurônios. Então, ela vai ser neuroprotetora também.
Também a gente vai tratar os sintomas do paciente, né? Com outros remédios. Por exemplo, se ele está com psicose, alucinação, delírio, a gente vai usar antipsicóticos. Se ele está com depressão, a gente vai usar antidepressivos. Se ele está com muita ansiedade, a gente vai usar ansiolíticos. Se ele está com dificuldade para dormir, muito agitado, a gente vai usar indutores do sono. E também é muito importante que tenha uma equipe multidisciplinar, né? Enfermeiro, psicólogo, psiquiatra, vários profissionais, não só o médico, mas vários profissionais envolvidos no cuidado desse paciente. É muito importante que o paciente tenha uma boa relação com os familiares e com os cuidadores, que os familiares entendam que é uma doença irreversível, saibam dar carinho, atenção e cuidar bem desse paciente, né? Isso também é parte do tratamento. O prognóstico da doença também é muito ruim. Essas pessoas elas vão acabar morrendo por inanição ou por infecção, o que costuma ocorrer de 7 a 15 anos após os sintomas iniciais, sendo que a evolução ela é mais rápida em casos que desenvolvem em pacientes mais jovens, né, aquelas formas genéticas. E os pacientes em estágios avançados, eles vão precisar de cuidados de familiares e de equipes multidisciplinares. Isso todos os pacientes chegam nesse estado, né? Que eles precisam de serem cuidados, eles não têm mais independência. E o diagnóstico precoce da doença ele é muito importante, porque ele pode permitir que esses pacientes se planejem em termos financeiros, em termos de aposentadoria. As referências que eu usei foram as mesmas da aula de Parkinson, neurologia clínica, neurologia que todo médico deve saber e o up to date. Agora, algumas questões aqui que eu trouxe para vocês. Sobre as doenças neurológicas. Quanto à causa mais comum de demências em idosos, assinale a alternativa correta. Acidente vascular encefálico, doença de Pick, doença de Parkinson, disfunção metabólica ou doença de Alzheimer. Bom, a gente sabe que que a AVC, que é o acidente vascular encefálico, também é muito importante, mas a doença de Alzheimer é a causa mais comum de demência em idosos, né? Ainda que o acidente vascular encefálico ele possa causar demência mais para frente, a doença de Alzheimer é a principal causa de demência em idosos. Aqui a gente tem que assinalar as alternativas corretas, né? A doença de Parkinson é um transtorno neurodegenerativo, progressivo e fatal, que se manifesta pela deterioração cognitiva e da memória, comprometimento progressivo das atividades de vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais, certo, né? Esse paciente ele tem um comprometimento progressivo, gradual das atividades de vida diária, vai parando de fazer as coisas que ele fazia antes, e tem sintomas neuropsiquiátricos, né? Ele pode ter delírio, pode ter demência, pode ter psicose, enfim. Então, essa tá certa. Segunda, a doença de Alzheimer costuma evoluir para vários estágios de forma lenta e inexorável, ou seja, não há o que possa ser feito para barrar o avanço da doença, certo? A partir do diagnóstico, a sobrevida média das pessoas acometidas por Alzheimer oscila entre 8 e 10 anos. E o quadro clínico costuma ser dividido em 6 estágios. Errado. O quadro clínico ele tem 4 estágios. 7 a 14 anos. Isso varia bastante na literatura, tá, Cília? Assim, pode ser a média de 10 anos, mas tem literatura que fala de 8 a 10 anos, 7 a 14, enfim, a gente não precisa se prender tanto assim, Ok. até porque a alternativa fala aqui sobre oscila entre 8 e 10 anos. Essa parte tá certa. O que está errado nessa questão é que ele fala que o quadro clínico costuma ser dividido em 6 estágios, e não, são 4 estágios, né? O primeiro sintoma e o mais característico do mal de Alzheimer é a perda de memória recente, certo, né? Vocês lembram que tem 2 tipos de memória, a anterógrada e a retrógrada, né? Ele perde primeiro a anterógrada, que é a recente, que é de fatos corriqueiros do dia a dia, e com o tempo ele perde a retrógrada também, que é de fatos da vida dele. Esquece o nome dos filhos, esquece o próprio nome, já não sabe mais de nada. É a B. Isso. Com a progressão da doença, vão aparecendo sintomas mais graves, como a perda de memória remota, ou seja, os fatos mais antigos, bem como irritabilidade, falhas na linguagem, prejuízo na capacidade de se orientar no espaço e no tempo. O paciente vai se perdendo, vai parando de falar, vai ficando irritado, vai ficando desorientado, certo? A doença de Alzheimer requer do enfermeiro conhecimentos específicos a fim de assegurar uma assistência de qualidade. O profissional deve saber que essa doença neurológica
provocar. Eu vou começar de baixo para cima aqui. Provoca um declínio desigual e acentuado na função mental associada a um incidente vascular e é também chamado de demência vascular? Errado, não tem nada a ver com incidentes vasculares. A fisiopatologia dela é aquela deposição de placas amiloides e acúmulo de proteína tal, né? Então não tem nada a ver com causa vascular. D. Estimula a capacidade em formular conceitos e de pensar de forma abstrata, porém com a presença de comportamentos impulsivos? Errado, né? A pessoa não pensa de forma abstrata, nem formula conceitos. Ela vai perdendo as capacidades cognitivas dela, né? C. Tem início rápido e progressivo? Errado. É um início lento, né, e progressivo. Dura aí 7 a 15 anos, enfim. Ocasionando perda de memória e, paradoxalmente, facilidade de pensamento abstrato. Errado também, né? É degenerativa, reversível e progressiva com distúrbios comportamentais. Errado também, né? Ela não é reversível, ela é irreversível. E A é caracterizado por perdas graduais da função cognitiva e por distúrbios comportamentais e afetivos, certo? A pessoa vai perdendo a cognição e depois vai tendo distúrbios de comportamento e de afeto, tá? Obrigada novamente, gente. Esse é meu contato, meu e-mail aqui, ximenesgabriela, com 2 L's, @gmail.com. Quem quiser mandar um e-mail, tirar dúvida, perguntar por aqui também pode. Enfim, fiquem à vontade. Muito obrigado novamente pela aula. E sobre a doença de Alzheimer, ela é irreversível, mas ela pode ser parada. Mas quando se fala parada, ela pode ser ela pode ficar estagnada por um tempo ou ela vai só progredindo mais devagar? Isso, ela vai só progredindo mais devagar. A progressão dela é inevitável. Ela sempre vai ter um prognóstico ruim, ele sempre vai progredir mal. Mas você consegue diminuir, os estudos mostram que você consegue diminuir algumas perdas de memória, de cognição, mas isso é pouco também. A pessoa, inevitavelmente, ela vai ter perda de memória, vai ter esses outros distúrbios na cognição. Entendi. Certo? Obrigado. O tratamento é ruim, basicamente falando. Mais alguma outra dúvida, gente? Qualquer coisa, vocês mandam um e-mail para mim. Então, muito obrigada, boa sorte para vocês na prova e até a próxima.